Boa noite a todos, boa noite a todas, todes. A gente vai dar continuidade ao ciclo de palestras desse ano, de 2023, cujo tema é a Lei 10.639 de 2003, que esse ano completou 20 anos e que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira na educação básica, né? O meu nome é Letícia Guterres, eu sou professora adjunta do Colegiado de História da Unespar, do campus de Paranaguá, e venho também, desde 2020, coordenando junto a outros professores e representantes discentes que estão aqui conosco, o Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais do Centro de Direitos Humanos desse campus. Essa é uma ação, né? Ciclo de palestras é mais uma ação que está vinculada às demandas desse núcleo e também associada aos objetivos do nosso projeto de extensão, que tem como título Diálogos Étnico-Raciais, Ciclo de Palestras e Formação Contínua, em que são bolsistas, estão aqui com a gente também, os alunos que também são representantes discentes do NERA, Natan Weigen e a França, que nos acompanham aqui hoje. Eu agradeço muitíssimo a colaboração de vocês, representantes discentes do NERA e bolsistas desse projeto, pela parceria, pelo trabalho, que permite que ações como essa aqui aconteçam. Tá? Antes da gente começar, dar boas-vindas à nossa palestrante de hoje, a professora mestranda Thalita Araújo. Eu quero passar a palavra ao Natan para que ele faça, então, a apresentação da nossa palestrante. Uma boa tarde, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Então, a Thalita, ela é graduanda em História pela Universidade Estadual do Paraná, mestranda no Programa de História Global da Universidade Federal de Santa Catarina, na linha História entre Cruzadas e Subjetividades, Gênero e Poder. Integra o Laboratório de Estudos de Gênero e História, fazendo percurso de estudo em psicanálise de orientação lacaniana. As áreas de interesse são Brasil contemporâneo, gênero, masculinidades negras, rap e cosmopercepções afrocentradas, teoria crítica de raça e psicanálise. Retorno a palavra à professora Letícia. Então, isso mesmo, né? A Thalita é essa professora mestranda e egressa desse curso de História, que eu tenho a maior honra de receber aqui hoje conosco. Ela que já esteve sentada aqui como representante discente do NERA, representante do SED, né? E uma aluna formidável que aí continua a caminhada e que hoje vai trazer uma grande reflexão aqui para que a gente possa continuar alcançando, entendendo, percebendo os limites, né, e desse contexto em que a lei foi produzida e as implicações em torno disso para a nossa realidade. Então, a fala da Thalita hoje tem como título Terreno onde nasce a Lei 10.639 de 2003. Antes de passar a palavra a ela, eu quero lembrar a vocês que estão nos assistindo nesse momento que a lista de presença vai estar disponibilizada no chat ao final dessa fala da Thalita, e que vocês, por favor, se têm interesse em certificação, que o façam através da assinatura da presença de vocês, tá bom? Então, Thalitinha, é com você. Muito obrigada por estar aqui hoje e por aceitar esse convite de pronto, né? E que a gente tenha aí uma boa noite juntos e juntos. Boa noite a todas, a todos e todos. Eu sou a Thalita, como já apresentada, sou egressa da Unespar, Paranaguá. Eu sou ex-orientanda da professora Letícia, é um prazer estar nesse espaço, principalmente no SED, que eu tenho um carinho e um afeto muito grande, que fez parte do meu percurso na graduação. Esse trabalho fez parte do meu no trabalho de conclusão de curso, e a gente usou como objeto a Lei 10.639,
A Lei 10.639 é a lei que alterou, acredito que a maioria sabe, mas é bom informar, foi a lei que alterou as diretrizes nacionais de educação para inserir nos currículos escolares a temática História da África e Cultura Afro-Brasileira. Durante o percurso, né, da pesquisa, eu sempre tive bastante questionamento de como começar e por onde começar uma pesquisa que interseccionasse raça, né, dentro de uma construção, principalmente dentro da narrativa historiográfica. Eu vou trazer alguns questionamentos que existiu e que acontecem antes do próprio texto, né, que perpassou a escrita do texto e também perpassou o meu eu como historiadora e desembocou nesse artigo. Existe algo, né, que acontece posteriormente, que é a noção daquilo que escrevemos, né? Porque a gente não continua a mesma pessoa, né? De alguma forma, hoje eu já acumulei outras leituras e nem penso mesmo da mesma forma, acredito, né? Mas acho que esse processo de sempre se modificar, ele é contínuo. No processo que aconteceu e que acontece posterior ao texto, eu tinha e tenho, né, muitos questionamentos de quais seriam os modelos teóricos e metodológicos para construir uma historiografia. Né? Longe de essencialismo, né, a historiadora preta que eu sou estava e está totalmente implicada em tudo que eu for escrever ou falar. Né? De certa forma, ela é alcançada pelos meus atravessamentos cotidianos de mulher negra em uma sociedade, né? Então, inescapavelmente, existe uma posicionalidade dentro da pesquisa que escrevo. Longe de uma fantasia de objetividade e cientificidade, eu buscava uma possibilidade metodológica, até hoje eu busco, né, para uma escrita de meu texto. Eu acho que a fantasia da cientificidade, ela perturba e ronda a história disciplinar, principalmente atualmente, pela crescente onda de negacionismos e revisionismos históricos, né, que assolam o mundo contemporâneo nessa era de pós-verdade, mas eu acho que é necessário para o historiador atual uma prudência e uma ética na escrita e na pesquisa para não cair no cientificismo ao combater os negacionismos históricos, né? Eu acho porque uma devoção ao cientificismo, ela alija os sujeitos subalternos dentro da história. E acho que o poder da história está primordialmente em fazer uma intervenção crítica sobre o objeto. Ao mesmo tempo, a partir da historicidade, perceber como os modelos metodológicos, conceituais, universais e universalizantes foram historicamente condicionados. Nesse sentido, a objetividade rui, uma vez que para o historiador não é somente os fatos que importam. Nesse sentido, é importante demarcar que a história e a historiografia e o conhecimento historiográfico não é um conhecimento apolítico, né? Nesse sentido, foi ao pensar o meu objeto de pesquisa, eu senti a necessidade de fazer um esforço para pensar a partir de outros lugares. Acredito que esse esforço é um caminho contínuo, né, que não para em nenhum momento. E que a todo momento eu me encontro tensionando as minhas formas de ver o mundo, o meu objeto. Eu acho que uma pergunta primordial e enegrecedora que me persegue a todo momento, né? Qual a racionalidade com que estou pensando no meu objeto de pesquisa? Como fazer meu objeto falar e não interferir a ele, e não inferir a ele conceitos prévios? Como eu estou mobilizando os conceitos que servem ao meu objeto? Como desfazer paradigmas essencialmente brancos? Como não ser signatário ou se livrar do contrato racial que molda a forma de pensar no Estado moderno? E como entender os atravessamentos teóricos ocidentais inescapáveis, né? O racismo, ele mobiliza as formas de sociabilidade das pessoas, ele está nas estruturas oficiais, jurídicas, políticas, ele está na instituição, ele está nas formas e como o sistema funciona. Os teóricos raciais dos países que sofreram a colonização da plantation sempre tentam, de alguma forma, separar, interpretar as opressões raciais
separando institucional, cotidiano, estrutural, mas existe um enigma que paira o sujeito racial. Esse enigma encontra na impossibilidade de discernir onde começa a violência do Estado e onde começa a violência cotidiana. Portanto, o racismo não coopera com a narrativa, né? Porque não existe uma previsão lógica que dê conta de prever o acontecimento. Dentro de uma narrativa, qualquer que ela seja institucional, seja ela cotidiana, ela vai estar atravessada dos atravessamentos estruturais. Nesse sentido, como historiograficamente fica a narrativa histórica dos sujeitos negros e negras, uma vez que a história necessita de uma lógica causal. Essa lógica não necessariamente ela precisa ser linear, mas a história pede alguma lógica para narrar algum acontecimento. Mas o racismo tensiona essas regras de narrativas historiográficas. Quando entendi que queria trabalhar com a Lei 10.639, por causa de todos os atravessamentos, me questionava por onde começar, na institucionalização, na falta da própria legislação na sociedade, onde pode estar o marco inicial possível de uma construção de pesquisa historiográfica com o uso dessa legislação. Como eu posso obedecer um esquema, um procedimento metodológico que, ao mesmo tempo, dê conta desse acontecimento sem a previsão lógica que atravessa as corporeidades negras. Como a história não é só o fato em si, me questionava como essa legislação tinha sido construída, quais os caminhos procedimentais que aterraram a construção. Portanto, escolhi escavar o terreno onde nasce essa legislação para entender onde ela está assentada. É importante salientar que tudo foi feito no limite que uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso dá para a produção de pesquisa mesmo, né? E no limite teórico possível no momento de produção de pesquisa. Muitas perguntas que antes eu fazia estão muito mais elaboradas hoje do que antes, né? No momento da construção da pesquisa. Não que eu tenha achado respostas para meus questionamentos que me atravessam, mas acredito que cada dia tenho perguntado melhor. Ao pensar a legislação, resolvi cavar a lei. Nessa escavação, separei 3 momentos para, de alguma forma, desenhar esse lugar onde ela nasceu. Esses 3 momentos foi o Estado moderno, a construção dela mesmo pelo movimento negro e a institucionalização. Foi percebendo que produções acadêmicas dessa pesquisa, em sua maioria, era na área da educação, história da educação, com o percurso da pesquisa, fui estabelecendo que não era minha intenção pensar a eficácia e a efetividade da legislação nas escolas brasileiras, ou do Estado ou cidade especificamente. É importante demarcar, né, que a legislação ela não é só um conjunto de regras, mas um lugar no meio onde os conflitos sociais acontecem. Portanto, dentro desse terreno que nasce a legislação, existe um subsolo onde é assentado o nosso presente. Esse subsolo não é histórico, mas ele é carregado de base epistemológica, de racionalidade, produzindo um efeito no presente. Que lugar e que contexto onde se despejou essa lei? Qual o terreno, qual a estrutura de onde nasce todo o arcabouço das legislações do país? Qual o extrato desse subsolo? Esse extrato ele é o Estado moderno, né? O Estado moderno não é um dado natural, algo que aconteceu, que já é. Portanto, a base que estrutura e que convencionamos chamar de democracia hoje é o Estado moderno, né? E é nesse lugar onde se convenciona o que é Estado que se constrói institucionalmente as legislações que regem um país e regem dessa forma a sociabilidade das pessoas. Obviamente, isso não é de um lugar só, né? A sociedade tensiona para essa produção, mas, ao mesmo tempo, existe uma estrutura institucional para a produção. Existem regras de execução, né? Sendo essa lei fruto do Estado moderno brasileiro, portanto, os agentes do Estado racionalizam maneiras de fazer a fim de operacionalizar a máquina do Estado brasileiro. Nesse sentido, construir uma lei, o agente
Estado que operacionaliza essas formas, né, essa construção, essas formas institucionais de construir uma legislação. Isso é a racionalidade moderna que estrutura o Estado, né? A racionalidade moderna, no sentido geral, como racionalidade do Estado moderno, essa invenção do que é o Estado moderno, ela é estruturada na ideia de raça. É importante deixar evidente que a racionalidade não é um resultado da própria modernidade, né? A ideia de raça, como se a modernidade resultasse na ideia de raça, não. A raça, ela compõe a estrutura da própria modernidade. A raça, enquanto elaboração histórica e política, é estruturante da modernidade, estando ela nas estruturas, nas formas de governação de um Estado. Sendo assim, a Lei 10.639 nasce no terreno do Estado moderno, onde as construções das matrizes normativas de execução da legislação se dão através de uma racionalidade pautada na raça. Entretanto, ela não é uma racionalidade que encerra a existência negra, pois não consegue operar a esse ponto de sujeitar os sujeitos negros, impedindo eles de ter agência na própria existência, né? Portanto, a lei acontece e nasce especificamente da demanda no movimento brasileiro, que desde a Constituinte, em 88, tem lutado por sua construção e implementação. Esse momento histórico da década de 70, 80, que é o período da redemocratização do Brasil, ele é marcado por um crescimento e um fortalecimento de uma intelectualidade negra. Sujeitos negros começam a pensar o pensamento social brasileiro. E quando esses sujeitos começam a pensar a sociedade brasileira, eles começam a fortalecer assim, uma produção intelectual, e os sujeitos negros começam a ser autores das suas próprias reflexões acadêmicas e se organizar politicamente para a construção de políticas públicas que alcancem a população negra. Sendo assim, o movimento negro organizado se fez presente nas reuniões da Assembleia Nacional Constituinte no período de redemocratização, né, após a ditadura. Eles reivindicaram, naquele momento, a obrigatoriedade do ensino de cultura afro-brasileira e africana nos currículos da história. Eles não conseguiram expressamente da forma como eles pediram, mas eles garantiram no texto constitucional da 88, no artigo 242, que o ensino da história do Brasil deverá levar em conta as diferenças culturais e étnicas da sociedade brasileira. Posteriormente à Constituinte, a luta do movimento negro se dava para a mudança dos currículos da Base Nacional Curricular Comum do país, marcando assim uma luta de 11 anos no Congresso Brasileiro para a obrigatoriedade do ensino de história afro-brasileira. Uma figura importante no percurso dessa luta foi de Abdias do Nascimento. Abdias do Nascimento foi um grande intelectual do pensamento social brasileiro, tendo vasto histórico de lutas pelos direitos da população negra no Brasil, em África e em toda a diáspora. Para lutar de forma direta pelos direitos da população negra e mudar as normas institucionais, Abdias do Nascimento ingressou na carreira parlamentar, onde encampava como deputado uma luta pela população negra, principalmente na área da educação, pois ele acreditava que a mudança na educação poderia mudar as desigualdades causadas pelos racismos. Portanto, para além da tecnologia do racismo que estava presente em sua vida cotidiana e poderia se acentuar quando ele escolheu ocupar um cargo público, ele era um sujeito que transformava e transforma até hoje a realidade de sua existência e de toda a população negra, ao ser voz no Congresso Nacional e hoje como um grande teórico do pensamento social brasileiro. Uma de suas lutas, especificamente, foi pela implementação da disciplina História da África e Cultura Afro-Brasileira
no momento quando o Congresso Nacional, agora na década de 90, estava construindo a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, e que novamente não foi alcançada no momento, né? Na época, os deputados em exercício da Casa Legislativa do Congresso Nacional entenderam que o artigo que determinava a pluralidade cultural era um outro artigo que estava na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, iria alcançar a demanda requerida por Abdias. Portanto, essa reivindicação do movimento negro foi contínua e insistente, pois foi considerada primordial para a população negra reconhecer e conhecer sua própria história. Sendo assim, respondendo à demanda da população negra, o deputado federal Paulo Paim apresentou a primeira proposição de uma lei que colocaria história da África e cultura afro-brasileira nos currículos, né? Porém, esse projeto ficou paralisado por 8 anos. Mais tarde, o movimento negro de Pernambuco, após 8 anos, solicitou o deputado Humberto Costa a apresentar o projeto de lei. Ele apresentou o projeto de lei em 95, que posteriormente foi arquivado, pois o Humberto Costa não se reelegeu no ano seguinte. Portanto, somente o terceiro projeto de lei seria sancionado e promulgado, tornando a lei em questão, né? Novamente, através de demanda do movimento negro, que solicitou aos deputados Benhu Ferreira e Stegrossi que continuasse o projeto do Eduardo Humberto Costa. Atendendo à demanda do movimento negro, os deputados apresentaram a PL 259 em 1999. Nesse momento, depois de muitos anos, o projeto tramitou com aparentemente tranquila nas duas casas legislativas, né? Todos os pareceres das comissões, as comissões que compõem o Congresso Nacional, todos os pareceres foram favoráveis para a construção da legislação. Eles solicitavam alterações muito pontuais, que eram de ordem textual. O projeto, então, foi aprovado pelo Congresso Nacional nas duas casas legislativas, o Senado, em votações separadas, o Senado e na Câmara de Deputados. Após ser aprovado no Congresso Nacional, foi encaminhado para o presidente da República em exercício no momento, em 2003, era o primeiro mandato do Luiz Inácio da Silva, o Lula, para promulgar a lei. Porém, o presidente, né, ele mandou o projeto como de praxe, ele mandou o projeto para o ministro em exercício, o ministro da Educação no momento em exercício, que era o ministro Cristóvão Buarque, e o ministro Cristóvão Buarque vetou 2 artigos do texto original, mandou de volta o texto para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional aprovou a legislação 10.639 de 2003, com os vetos em uma reunião bicameral, né? Com as duas câmeras juntas, eles votaram. Os 2 artigos vetados determinavam um artigo vetado determinava um conteúdo mínimo, né? Determinava que tinha que ter um conteúdo mínimo de 10%. A justificativa que o ministro da Educação usou para o veto foi que a lei não poderia determinar conteúdo mínimo, porque os estados e os municípios têm autonomia curricular. Só que eles não estavam determinando um conteúdo máximo, né? Determinar um conteúdo mínimo é determinar um mínimo da execuibilidade de uma legislação. Não existia, não havendo assim justificativa, porque a legislação não estava diminuindo e nem vetando a autonomia curricular dos estados e dos municípios, porque eles poderiam fazer outras modificações, né? E acredito que a delimitação de um conteúdo mínimo, ela ajudaria principalmente a manter dentro de lugares no Brasil em que desconsideram a experiência negra, né?
Existe um artigo na Lei de Diretrizes Nacionais da Educação que fala que o currículo deve observar a diversidade regional, né? Mas pensar a história afro-brasileira perpassa pensar a história do Brasil inevitavelmente. O segundo artigo vetado foi o artigo que determinava que os cursos de capacitação para os professores deverão contar com a participação de entidades do movimento negro, das universidades e de outras instituições de pesquisas pertinentes à matéria. A lei esse artigo foi vetado. Esse artigo foi vetado porque, na justificativa, eles diziam que a Lei de Diretrizes Nacionais da Educação não determinava sobre capacitação. Fazendo uma leitura na Lei de Diretrizes Nacional de Educação, se percebe que ela determina para os institutos e as universidades federais a possibilidade de construção de formação continuada, né? Eu coloquei como um questionamento no texto se existiu um erro de significado mesmo de capacitação, o que é capacitação, o que é formação continuada do ministro da Educação, mas acredito que eu não consigo entender porque na legislação mesmo estava determinando isso, né? Portanto, a lei ela sofreu a morte de alguns artigos antes de entrar em vigor, né? A partir do que foi apresentado, percebe-se que os 2 vetos que a lei sofreu poderiam alterar seriamente a realidade da atuação da lei, porque os artigos vetados estavam diretamente ligados em como essa lei ia ser executada. Um dos vetos determinava o conteúdo mínimo e o outro determinava a capacitação e a forma como aconteceria essa capacitação, sendo essa uma demanda que a legislação cria, né? A capacitação dos professores para executar a legislação. Levando em consideração que a história da África e cultura afro-brasileira necessitou de uma legislação, uma força de uma lei, né, para entrar nos currículos, se mostra evidente que a falta de conhecimento específico dos professores na área, sendo a capacitação de extrema necessidade para a execução de uma legislação mais eficiente. Entretanto, o Estado, a fim de fazer morrer a legislação, ele aplica os vetos, né, usando a sua atribuição soberana como Estado, do que é em tese legal, mas que dessa forma ela controla as formas de execução de uma lei e veta exatamente os artigos que estavam determinando como essa lei ia acontecer na realidade. A lei, com isso, morre os critérios de execução com o veto, ficando a cargo do soberano, que aqui eu chamo de soberano o Estado brasileiro, as formas como a lei vai funcionar e se vai funcionar. Nesse sentido, fica evidente que a forma como pensa uma sociedade, como pensam os agentes do Estado, implica diretamente nas formas como se vai interpretar os mecanismos de regulação que a instituição tem para controlar a construção de uma legislação. As formas de pensar e interpretar uma sociedade atuam a partir de uma razão negra, né, que faz morrer parte da lei antes da mesma entrar em vigor. É importante ressaltar, né, que esses artigos suprimidos, eles eram necessários para a execução da legislação, bem como se excluiu as formas que se tornou possível, né? Isso inviabiliza a produção do efeito da legislação no sentido legal, né? Não no sentido real, mas no sentido legal.
A lei, então, foi posta na sociedade sem os critérios de execução, o que não impediu a mesma de produzir efeito, mas da mesma forma que os movimentos negros tensionaram para a criação, eles seguem tensionando para a execução e tensionando para essa lei ser exequível, né? Mas é um movimento de luta constante. Se a legislação fosse uma legislação exequível, o movimento negro poderia estar gastando energia em outras frentes também extremamente importantes para o movimento negro, intencionando outros lugares, mas ao mesmo tempo o movimento negro sempre está tensionando para que essa legislação seja exequível, seja executada dentro de todo o território brasileiro. E é dentro desse cenário que nasce a Lei 10.639. Obrigada. Oi, Thalita, muito obrigada. Obrigadíssimo pela tua fala breve e contundente. Acho que agora é a hora que a gente pode também conversar um pouquinho, né? Trocar, fazer perguntas. Se o Natan e a Nia quiserem entrar também, fiquem à vontade. O Natan já está por aqui. Eu quero primeiro agradecer, né? Primeiro agradecer, foi super bacana aqui te ouvir novamente, né? Eu tive a felicidade de acompanhar os caminhos que resultaram nessa pesquisa e agora num artigo, né? Que vai ser publicado, lançado, não sei, tu pode também depois falar um pouquinho a respeito disso. E eu acho que tem reflexões aqui bem importantes que tu traz à luz, né? Então eu não quero tirar também o espaço aqui do Natan, ou eventualmente se a Nia também quiser fazer alguma pergunta, mas eu quero primeiro falar que bacana, né? Que legal que eu fico um pouco aqui, né, nesse lugar da orientando, ouvindo a Thalita, e vendo como é que a fluidez, né, e a modificação como é que esses alicerces vão sendo construídos e gerando aí. Então, quando as árvores dão o fruto lá, teve um trabalho bem grande anterior para que isso acontecesse. Então, vendo a Thalita falar e com toda a maturidade teórica que ela cada vez mais aprofunda, né? E que tornam a possibilidade da gente refletir o quanto ainda, né, é complicado e difícil a gente pensar na aplicabilidade da lei. Eu acho que a questão assim que a tua fala traz hoje, né, que contribui com esse ciclo é exatamente esse, né? Ao meu ver. Eu queria te fazer uma pergunta, né? Primeiro, assim, a gente pode fazer várias questões aqui. Eu acho que tu foi bem modesta, né? Dos pontos altos que tu trouxe do teu trabalho, né? Acho que tu avançou mais que isso. Mas eu vou pegar algumas questões aqui importantes que eu acho que ajudam a gente a refletir junto com as pessoas que estão ouvindo as questões envolvendo a lei, que são os vetos, né, Thalita? Quer dizer, a Thalita pegou a lei das 1639 e analisou nas profundezas, né, no subsolo, como nas palavras dela, da lei, da produção em que essa lei é gerada, né, e que já é maior de idade, fez 20 anos, né, já é. Então, e isso é muito bacana, porque para mim, né, te ouvindo, de novo, ficou muito me ocorrendo a seguinte reflexão que eu queria que tu pudesse depois, talvez falar um pouquinho mais, te ouvir um pouquinho mais sobre ela. Em que medida, né, que nesse subsolo em que a lei é gestada, né, e que parece que, ao que
a partir do que tu fala, o Estado gera uma lei morta, em alguma medida, que já nasce, né? E aí tu usa a questão teórica da razão negra, a primeira coisa que eu queria que tu colocasse para nós um pouquinho mais, o que tu está falando aqui, qual é o teu referencial teórico, que eu imagino que seja Achille Mbembe, que tu está falando da crítica da razão negra, e como é que isso se relaciona com essa visão do nascimento dessa lei, né? É, uma outra questão tem a ver com os vetos, né? Como eu disse. Tu faz menção, né? E tu analisa isso, tu identifica, né? Dois artigos dessa lei que não entram em vigor, né? E aí tu avalia implicações que é maluco, mas que a gente fica discutindo reiteradamente. Tu falou aqui sobre o quanto o teu enfoque não foi hoje, não foi no teu TCC, uma discussão sobre a aplicabilidade prática da lei. Isso não foi teu objetivo, de fato. Mas o quanto toda a tua discussão teórica, em alguma medida, ela vai acionar exatamente essa prática, que é a aplicabilidade. Então, eu queria que tu discorresse um pouquinho mais, assim, para nós, como é que tu enxerga exatamente esse link, que é se artigos como é que tu vê esses artigos enquanto importantes, primeiro, na natureza em que essa lei é gestada. Me parece que a formação continuada e a capacitação é uma das questões fundamentais quando a gente está falando em aplicabilidade. Porque, afinal de contas, né, é muito recente dentro da história da própria formação das licenciaturas no Brasil, a adesão a disciplinas que não resolvem, então, longe de resolver o problema da formação de profissionais habilitados a trabalhar com as questões raciais na educação básica, mas que ajudam, fomentam ou são um início para isso. É absolutamente recente isso, né? A inclusão de disciplinas específicas no âmbito dos currículos, porque é importante, acho que a gente ressaltar também que essa lei, ainda que ela tá circunscrita a todo o currículo escolar, não cabe ao historiador, não cabe ao professor de história somente, ao formado em literatura, né? Cabe a todos os professores, né? E aí, como é que a gente faz isso? Então, não sei se se ficou assim razoável a compreensão do que eu estou tentando trazer aqui como uma reflexão que eu gostaria de te ouvir melhor, que é em que medida, né, esse veto em especial, né, da questão da capacitação ou formação continuada, da morte desse artigo, ele não está vinculado também a essa problemática que traz uma questão prática da aplicabilidade da própria lei. Como é que tu vê essa questão? Ainda que eu saiba que a tua discussão não é no âmbito da aplicação, mas que o quanto que essa estrutura teórica que tu nos mostra, ela é invariavelmente uma boa teoria, ela tem sempre uma prática ali sendo mirada, não tem como a gente fazer isso. Eu acho que o teu texto nos traz essa provocação. Depois a questão da raça, né, Thalita, queria que tu falasse um pouquinho mais sobre um dos eixos do teu trabalho fundamentais foi a análise exatamente desses artigos vetados para entender como é que a lei nasce, mas tu também pensou na questão da razão do Estado moderno, então se associa um pouco a essa outra questão que eu fiz já, né, do Estado que gera essa lei, como é que a noção, né, da razão negra ou da raça enquanto estruturante da modernidade, como é que ela pode nos fazer entender que Estado é esse que produz uma lei que nasce morta, né? Usando aí uma metáfora talvez para pensar alguns aspectos
dessa problemática. Eu vou passar para o Natan, não sei, Natan e Nia, se vocês têm alguma questão, e eu acho que aí a gente pode fazer uma rodinha, pode ser? A minha pergunta, eu acho que ela se assemelha um pouco com a pergunta da professora Letícia, né? Que no teu trabalho, você disse que a lei ela tem várias implicações. E agora eu tendo aula de estágio, eu fico pensando que uma dessas implicações são as próprias políticas de ensino, né? Que dificultam esses diálogos dentro de sala de aula. Aí, sabendo disso, sabendo dessas implicações, dessas políticas de ensino que regulam e limitam, como que é possível tornar efetivos os debates sobre esse passado afro-brasileiro, né? Dentro de sala, criando assim uma melhor consciência nos alunos. Eu sei que o teu trabalho também não vai meio para esse lado do ensino, mas eu fico pensando isso quando eu penso na lei, né? Aí, se você puder responder assim, eu fico bem agradecido, porque eu fico pensando muito no estágio e futuramente, daí eu fico pensando, mas tem muitas implicações, como que em sala de aula a gente consegue trabalhar essa lei, né? É isso a minha pergunta. Obrigada, Natan. Nia, fica à vontade também. Oi. Eu estava lendo assim o artigo e linkando com tudo que foi falado, e me chamou a atenção um termo, eu não sei se eu vou lembrar, acho que é necropolítica. E fui pesquisar, fiquei interessada, fui pesquisar por fora também, e isso me fez ter um estalo sobre como a lei também pode afetar não só ali o ambiente escolar, mas puxando para o lado social, sabe? Como que a gente pode, eu não sei se isso afetaria, mas já que é obrigatório o ensino, e o ensino afeta diretamente na nossa sociedade, então eu queria saber se existem outros tipos de socialização com a parte da escola da sociedade no geral, se existe algum tipo de link que não obrigue só dentro da sala de aula, mas que traga a família, que traga a comunidade em si para participar. E se tem como fazer isso, ou se só abrange mesmo o ambiente escolar do ensino. Thalita, pode ficar à vontade para responder na hora em que tu bem entender, tá? Beleza. Eu vou começar pela razão negra, né? Eu acho que o que sempre me. E começar por onde eu cheguei na razão negra. Eu acho que é sempre bom pensar por onde a gente chega nos lugares teóricos, né? Eu cheguei lá porque existe alguém que pensa, né? Eu acho que a primeira coisa que tem alguém pensando para o funcionamento da sociedade, não é só a lei, ela não é um texto vazio, objetivo lá que está escrito. Assim, existe alguém que está pensando a sua própria produção e essa execução dentro do Estado, né? E aí quem gere esse Estado são os agentes do Estado e esse Estado é um Estado que é um estado o estado do Charles Mill lá do contrato, um estado do contrato racial, né? E que as pessoas elas assumem esse contrato racial assumem uns privilégios tácitos, né? Eles não estão racionalizando no sentido da razão, como a gente pensa, objetiva, mas eles foram a base de como eles formaram e pensam para privilegiar a sociedade branca, nesse sentido que é um contrato tácito. Eu acho que a razão negra ali é a forma como esse Estado ele operacionaliza as formas de pensar mesmo, né? E está pensando a própria legislação. Quando eu vou pegar algo, por exemplo, vou dar um exemplo de uma estrutura jurídica, né? A ideia do sujeito que é do César Lombroso lá, do criminoso nato. Isso é uma estrutura de racionalidade, porque se criou uma figura de que esse sujeito é um criminoso nato. Então, quando o operador do direito lá vai operacionalizar a legislação, ele tem essa base de pensamento e é a partir dessa lógica que ele vai operar a lei. Então, ele vai olhar para o sujeito parece um sujeito que, então, eu vou prender ele, porque essa base que ele está pensando
faz ele decidir sobre as coisas. E aí a grande questão é que esses sujeitos brancos que estão dentro do Estado brasileiro estão decidindo a todo momento várias questões. Então, a racionalidade e a razão para pensar o Estado moderno como razão, e aí eu pensei no sentido mais amplo, né, mas eu acho que ela tá estruturada e é estrutural, estruturante, institucional em todos os meandros do Estado, né? O sujeito branco ele tem que escolher não romper com o contrato, né? Tem que ser uma escolha, isso aí, racional, de rompimento com o contrato racial, diferente do que o contrato já está dado, né? Então, o sujeito branco ele precisa falar, não quero assumir esse contrato, diferente do contrato que já está dado, né? E sobre as questões de execução da legislação, eu acho que esse artigo foi o que mais me pegou no sentido de pensar, porque quando a gente vai para as pesquisas de educação, um grande número, muito grande de pesquisa é sobre capacitação. E esse artigo, ele falava como essa capacitação ia ser executada. Essa capacitação teria que ter o movimento negro, essa capacitação teria que ter a universidade, essa capacitação teria que ter a participação da sociedade e da universidade que pesquisa, que gera e faz pesquisa sobre, e essa formação dos professores, ela já estava estruturada até a forma como ela iria acontecer. Então, eu acho que esse artigo, ele era primordial, eu acho, para a construção, porque hoje você tem as capacitações, a formação continuada, porque a lei prevê que os professores da educação básica têm que ter formação continuada, mas, ao mesmo tempo, não tem exatamente uma imposição legal, né, para ela acontecer. Eu acho que é complicado porque para a matéria entrar no currículo, ela precisou de imposição legal. Se ela fosse uma matéria que fosse uma matéria sem necessidade de uma imposição legal, talvez ela não necessitava de uma imposição legal para um curso de formação continuada, né? Então, eu acredito que ela por mais que eu não estava pensando no conteúdo prático, mas ao mesmo tempo pensando, né? Porque eu acho que quando tu não está pensando, eu não estava pensando no conteúdo prático, mas entendendo que isso produziria efeitos. Eu não sei qual efeito que isso produziria, eu não posso prever. A única coisa que eu posso prever é o que o texto diz. O texto diz que existia formação. E se hoje eu tenho uma quantidade gigantesca de pesquisas em educação que fala que precisa de formação, matou ali a execuibilidade. Se hoje eu já tenho pesquisa falando que uma das dificuldades de execução da legislação é a falta de formação, e se determinava a formação ali no início. Hoje, na verdade, no ano passado, o Estado de Santa Catarina aprovou uma legislação que era uma legislação transversalmente que agora tem que ter no currículo de Santa Catarina a história das mulheres. E eu achei interessante que essa legislação ela tem que a capacitação, ela determina a capacitação e ainda determina recursos. Os recursos da educação serão vinculados a essa capacitação. Então, ela já determina a capacitação e já determina o recurso. Isso é uma legislação nova, recente, de 2022, que vai entrar em vigor agora em 2023. Então, eu acho que é uma... Hoje, se eu fizesse esse trabalho hoje, eu usaria essa legislação como contraponto para mostrar como é que se constrói uma legislação para colocar um determinado assunto, né, dentro do currículo. E sobre a necropolítica, eu nem falei tanto na fala, falei nada na fala. E aí, a necropolítica, eu usei esse conceito, eu vou dizer, eu apresentei esse trabalho e aí pegaram no meu pé por causa da necropolítica. Aí, mas a necropolítica, eu escolhi a necropolítica principalmente porque a necropolítica ela é
ela é um conceito do Attila Mbembe. A minha base é do Mbembe, Mbembe, Foucault, uma galera aí. E aí, a necropolítica, ela é um conceito que é o deixar morrer e o fazer morrer, que é um conceito do Mbembe, quando ele está pensando lá o sujeito racial e a sociedade, as formas dentro da sociedade. E a ideia é que, por Mbembe, existe lugares, é um conceito, existem lugares em que você rompe o estado da legislação, ele entra em estado de sítio. Existem lugares e momentos específicos que a legislação e o soberano que decide o que era, o que não é. Então, eu estava pensando nisso porque eu estava pensando quem estava operacionalizando ali como soberano, porque era a Casa Legislativa que fazia a própria legislação. Então, eles eram soberanos na própria interpretação da legislação e na própria legislação. Ele estava fundando a legislação. E uma das principais questões que eu entendi como uma operação necropolítica foi que a forma de execução da legislação, todos os artigos que que determinavam assim, vai ter a história da África, a história brasileira, mas os 2 artigos que falavam como isso ia acontecer, eles foram vetados, exatamente os 2 artigos. Então, eles foram fazer morrer e o deixar morrer. Vamos ver se vai morrer. Vamos deixar aí para ver se vai morrer. Mas não morreu, porque as coisas não são exatamente assim, né? Os sujeitos têm agência e o movimento negro tensiona há muito tempo para a produção dessa legislação e eles iam continuar tensionando para a execuibilidade da legislação. E sobre o pensar transversalmente, assim, em sala de aula, que o Nathan falou, eu acho que é interessante como a gente pensar transversalmente. Por exemplo, se a gente tiver um assunto, a gente está lá falando sobre eugenia, tu aproveita e fala sobre branquitude. Eu acho que a gente pode ir transversalmente colocando, né? Eu acho que isso teria que ter uma formação exatamente para os professores e colocando transversalmente esses assuntos dentro do currículo, né? Eu acho que, por exemplo, na química dá para falar também, você pensar os escravizados ali de Minas Gerais e tal, os conhecimentos que eles tinham lá do ouro, essas coisas e tal. Então, eu acho que transversalmente também dá em outras matérias e tal, mas eu acho que ele depende, é muito triste isso, porque ele depende muito de um empenho do professor para fazer essas transversalidades, né? Eu acho que hoje em dia já tem muito material, eu acho que 20 anos de legislação, então a gente já tem muito material didático e tal, para a construção transversal, mas eu acho que a formação ainda não é tão transversal assim, a formação do professor não é tão transversal. Eu acho que tem, hoje em dia, já tem nas graduações, história da cultura afro-brasileira, mas, por exemplo, na teoria da história, transversalmente está sendo pensado essas questões. Thalita, gratíssima pelas respostas. Vou perguntar se vocês têm mais alguma questão a fazer. Não? Então, vamos deixar a Thalita fazer uma fala final e aí a gente retorna aqui para agradecê-lo. Eu queria agradecer a professora Letícia, o Nathan, a Ania pelas perguntas. É sempre um prazer estar nessa universidade que eu tenho um carinho muito, 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 muito especial. A professora Letícia acompanhou o percurso que não foi
não foi tão tranquila de graduação, então é muito bom mesmo. Obrigada também, não sei se vai ter algum professor, mas se tiver algum professor aqui ouvindo, eu queria agradecer também os professores do Colegiado de História, os professores que compõem a minha banca, que é o professor Marcelo e a professora Ingrid, o professor Zé, que foi meu orientador de IC também. E é isso. Um abraço, professora Liliane, todo mundo. Não vou falar, agora ter que começar falando todo mundo, não vou falar todo mundo, um abraço todo mundo, coletivo. Legal, obrigada, Thalita. Para nós certamente para todo o colegiado de história, para os alunos que estão cursando, né, o curso, ou mesmo para aqueles que não estão cursando história, mas que estão na instituição e que eu acho que o te ouvir, né, é muito legal, muito bacana para todos nós, né? E sempre um prazer, uma satisfação. Esse espaço está ultra aberto para ti. Quero também já antecipar um convite que a gente vai, sem dúvida nenhuma, fazer para te ouvir nessas novas pesquisas. Eu sei também, agradeço imensamente, especialmente porque eu sei o quanto às vezes é estranho a gente voltar a uma discussão que a gente está afastado, que a gente já mudou também, porque faz parte do processo de mudança, mas acho que esse momento foi super bacana, né? Não só para te rever, para ver a tua trajetória, para ver o teu caminhar, e pela oportunidade que tu teve, inclusive, do teu lugar de fala, né? E nessa fala tão lúcida que tu nos traz, também apresentar um pouco das questões da tua bagagem teórica, das tuas construções e desconstruções que fazem parte desse caminhar aí de todos nós. Todos nós, claro, que estamos aí a fim de fazer essa caminhada, né? Que não é fácil, mas que a gente escolha bem, sempre estar bem acompanhado. E para mim foi uma honra caminhar contigo e seguir aqui, te ouvir. E que bom que a gente tenha uma nova oportunidade de fazer isso. Eu quero agradecer todo mundo que nos ouviu aqui. Thalitinha, fica à vontade, quer falar? Eu só esqueci de falar, o artigo vai sair no dossiê de 20 anos da Lei 10.639, está na fase de editoração, eu acho, mas vai sair na revista da FURG, revista Reis. E aí, eu já sou outra pessoa desse artigo, mas é isso, né? A produção acadêmica demora, essas coisas, é isso. Então, somos filhos do nosso tempo, que a gente produz também está vinculado a esse tempo, mas um tempo que a gente se orgulha, né? Que ainda que a gente não pense igual e que a gente tenha repensado muitas das questões, enfim, que bom, né, que tu possa estar aqui trazendo esse teu movimento e sem dúvida essas mudanças já se refletiram na tua própria fala, na forma que tu apresentou o trabalho, que tu reapresentou o trabalho. Então sempre é uma chance de se conectar com o que a gente está vivendo no momento. Então acho que valeu grandemente a oportunidade. Eu gostei muito, eu espero que vocês também tenham gostado. Não esqueçam de assinar ali na lista de presença. E até uma próxima, até o mês que vem, para seguir falando e pensando sobre as implicações da Lei 10.639. Um abração a todos, até mais.